Olá, meu nome é Nayara e hoje eu vou falar sobre ciclo C3, ciclo C4 e ciclo CAM. O ciclo C3, que também é conhecido como ciclo de Calvin, é basicamente uma rota autotrófica de fixação do CO2. Essa fixação ocorre por meio à custa de ATPs e NADPHs que foram produzidos lá na fase fotoquímica da fotossíntese. Esse ciclo envolve três fases. A primeira fase é a fase de descarboxilação, onde nós temos a incorporação de moléculas de CO2 a moléculas de UBP, que é a nossa ribulose 1,5-bifosfato. Isso ocorre por ação da enzima rubisco e tem como produto final moléculas de 3-fosfoglicerato, 6 moléculas. Na fase de redução, que é a próxima fase, nós temos que aquelas 6 moléculas de 3-fosfoglicerato serão reduzidas a 6 moléculas de triose fosfato. Isso vai ocorrer à custa de 6 ATPs e NADPHs. Na fase de regeneração, que é a última fase do ciclo, temos que daquelas 6 triose fosfato, uma será o saldo líquido do ciclo de Calvin, vai permanecer nos cloroplastos e pode seguir para a síntese de amido, ou também pode seguir para a síntese de sacarose lá no citosol. E as outras 5 moléculas de triose fosfato serão utilizadas para regenerar 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, de RuBP. E isso vai ocorrer à custa de 3 ATPs. O próximo ciclo, que é o ciclo C4, ele vai envolver aí adições ao ciclo de Calvin. Né? É um ciclo que tem como característica uma separação espacial. Essa separação se dá na anatomia, né, das plantas C4, anatomia crans. Então, nós vamos ter que, após o CO2 ser capturado e ser dissociado em íon bicarbonato por meio da enzima anidrase carbônica, esse CO2 ele poderá ser ele é fixado pela enzima pepicase junto ao fosfenol piruvato e então formando o nosso primeiro intermediário estável do ciclo, que pode ser o malato ou o aspartato. Isso ocorre no cloroplasto. A partir daí, esse intermediário estável, o primeiro intermediário estável, ele vai seguir pela barreira de difusão, que são os plasmodesmos, para a bainha dos feixes vasculares, para as células da bainha dos feixes vasculares. E lá na mitocôndria das células da bainha dos feixes vasculares, esse intermediário estável será descarboxilado. Essa descarboxilação pode ocorrer por meio de 3 enzimas. Se o primeiro intermediário estável for o malato, como é o caso do que ocorre no milho, então nós vamos ter que a enzima que vai atuar nesse processo de descarboxilação é a enzima NADP-málica. Se o primeiro intermediário estável for o aspartato, que é o caso do milheto, nós temos que a enzima de descarboxilação a atuar vai ser a enzima NAD-málica. Ou também a gente pode ter a enzima fosfenol piruvato carboxinase, atuando na descarboxilação desse intermediário estável. O resultado dessa descarboxilação, ou seja, o composto que é formado após essa descarboxilação, pode ser tanto o piruvato quanto a alanina. Se o meu intermediário estável era o malato, após a descarboxilação, eu vou ter um composto que vai se chamar piruvato. Se o meu intermediário estável era o aspartato, então o meu composto formado após a descarboxilação será a alanina. Então, esse composto com 3 átomos de carbono, que é o piruvato-alanina, ele retorna às células do mesófilo por meio da barreira de difusão, os cloroplastos, que já foram citados, e lá dentro, os plasmodesmos, né? A barreira de difusão, os plasmodesmos. E lá dentro da barreira das células do mesófilo, dentro do cloroplasto, esse piruvato, essa alanina, ele vai ser fosforilado de modo a regenerar o fosfenol piruvato. Quando isso ocorre, ele está pronto para dar continuidade ao ciclo e o CO2 que foi descarboxilado, que entrou no cloroplasto, será incorporado pela enzima rubisco via ciclo de Calvin.
O próximo ciclo é o ciclo CAM. Esse ciclo também envolve adições ao ciclo de Calvin. É um ciclo que acontece nas crassuláceas. CAM significa metabolismo ácido das crassuláceas. A diferença desse ciclo para o ciclo C4 é que aqui, em vez de uma separação espacial, como lá no ciclo C4, uma separação nas células do mesófilo e nas células da bainha, nós vamos ter uma separação temporal. Então, ele vai ter dois tempos, o tempo noite e o tempo dia. É dividido em 4 fases esse ciclo. A primeira fase diz respeito à dissociação do CO2 em íon bicarbonato. Isso vai ocorrer como? O CO2, para ser dissociado em bicarbonato, ele pode ser proveniente tanto da atmosfera, e isso aí vai ocorrer à noite, como também pode ser proveniente da respiração celular que ocorre lá nas mitocôndrias. Então, ele é dissociado em bicarbonato por uma enzima já conhecida, que é a anidrase carbônica, e a partir disso daí, ele vai ser, desde que sob a ação da enzima pepicase e junto ao fosfenol piruvato, poderá formar o oxalacetato. E esse oxalacetato poderá ser convertido a malato sob a ação da enzima NAD-malato desidrogenase. Então, formou o malato, então esse malato ele vai ser armazenado nos vacúolos. Ficou ali no vacúolo, na forma de ácido málico. A partir daí a gente vai ter a segunda fase, que é quando a enzima pepicase começa a diminuir a sua atividade e a enzima rubisco começa a aumentar a sua atividade. Na terceira fase, que é uma fase que ocorre durante o dia, a gente viu que a primeira fase ocorre à noite, a terceira fase que ocorre durante o dia, aquele malato que ficou armazenado lá nos vacúolos, ele sairá durante o dia dos vacúolos e dentro dos cloroplastos ele será descarboxilado pela enzima NAD-málica e vai formar o piruvato. A energia proveniente dessa descarboxilação será armazenada em forma de NADH. NADH. E o CO2 vai ser utilizado pela rubisco lá no ciclo de Calvin. A quarta e última fase desse ciclo é o contrário da segunda fase. Nessa fase a gente tem que a rubisco começa a diminuir sua atividade e a enzima pepicase aumenta a sua atividade. Era isso para hoje.